Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, João Nogueira, para estudos de obras póstumas de Allan Kardec. Bem, meus queridos amigos e irmãos, aqui estamos, mais uma vez, com muita alegria para o estudo de obras póstumas dentro do Luz na Penumbra. E companhia novamente do nosso Leopoldo Pio. Tudo bem, Léo? Tudo bem, estamos juntos. É isso aí. Gerson é que falava, né? Tamo junto, tamo junto. A garotada fala, tamo junto. Ali na técnica, nosso Pablo, aturando aqui a gente. Graças a Deus temos o Pablo aqui para nos ajudar. Mandar um abração para todos os colaboradores da Rádio Rio de Janeiro, seja na sede, na Ilha do Governador, ou lá no Parque de Transmissões em Magé. Que lugar delicioso. Já foi, Pablo? Nunca foi? Tem que ir, Pablo. Muito gostoso. Léo também não foi, qualquer dia a gente marca para ir. Deixa acabar a pandemia e a gente vai fazer novamente o que foi feito já. Visita ao transmissor, visita ao Parque de Transmissão da Rádio Rio de Janeiro em Magé. É um lugar muito agradável. Mas vamos então ao estudo de obras póstumas. Estamos estudando o capítulo As 5 Alternativas da Humanidade, que eram as 5 formas de crer que Kardec pegou, né, naquela época. E aí ele cita essas 5 formas. É claro que deveriam existir muitas outras formas de crer, mas essas foram as principais que Kardec tirou. Então já estudamos materialismo, panteísmo, deísmo, dogmatismo, e agora estamos estudando o espiritismo. Já iniciamos há 2 programas, semana retrasada e semana passada, e vamos dar continuidade então nesta semana. Kardec então coloca que o estado ditoso ou inditoso dos espíritos é inerente ao adiantamento moral deles. A punição que sofrem é consequência do seu endurecimento no mal, de sorte que, com perseverarem no mal, eles se punem a si mesmos. Mas a porta do arrependimento nunca se lhes fecha, e eles podem, desde que o queiram, volver ao caminho do bem e efetuar com o tempo todos os progressos. É isso. Nós estávamos conversando, inclusive, que o bem e o mal, né, eles estão aí como contraposições. E aí nós temos várias contraposições no universo. Então seria o bem e o mal, alto e baixo, luz e treva, né? Frio e quente, e temos várias contraposições. E aí a gente pensa assim, qual é então a diferença entre bem e mal? O bem é quando andamos de acordo com as leis divinas. O mal é quando estamos em desacordo com as leis divinas. Então, como ele começa falando aqui, nós seremos felizes ou infelizes se nós aplicarmos a lei divina em nossas vidas. Nós já conseguimos aplicar? É óbvio que não. No momento evolutivo em que nós estamos, nós não conseguimos aplicar totalmente as leis divinas em nossas vidas. Nós aplicamos um pouquinho aqui, um pouquinho ali, mais um pouquinho acolá, mas nós andamos numa gangorra, ou numa roda gigante, ou numa montanha-russa, o que queiram. Uma hora nós estamos lá em cima. Como falamos no programa passado, aqui nesse estúdio está um clima maravilhoso. A gente está falando de coisas absolutamente maravilhosas, com companhias ótimas. Mas quando a gente sai na rua, pega o carro, vai dirigir, alguém nos dá uma fechada, como é que nós reagimos? Então é o alto e é o baixo nessa escala que a gente está vivendo. O bem e o mal é isso. Quando nós ainda temos dentro de nós essa parcela de mal, hoje, graças a Deus e graças à doutrina espírita, graças a Jesus, nós temos aí essa condição de já não mais querermos fazer o mal pelo mal,
não mais queremos fazer o mal por gosto, né, por prazer, como tínhamos. Hoje, quando nós fazemos o mal, nossa consciência já nos acusa e nós sofremos por isso. É isso que ele disse. Todos podem voltar para o caminho do bem e efetuar com o tempo todos os progressos. E olha como tudo isso que você falou depende da gente. Única e exclusivamente. Única e exclusivamente. Depende da nossa avaliação, dos nossos próprios hábitos, dos nossos próprios pensamentos, e depende também de uma vontade de tentar fazer diferente. Eu acho que muitas vezes, quando a gente olha para aquilo que Cristo nos legou, é como se fosse um grande livro que a gente gosta de ler só uma página ou outra. Se a gente imagina que isso que você chamou das leis divinas fosse um livro, nós já conhecemos o livro está na nossa estante, mas primeiro a gente finge que ele não está lá quando nos interessa, e aí a gente só busca quando está com um problema mais sério, quando tem essa batida na rua, e enfim, quando a gente tem algum conflito, mas quando a gente está numa boa, a gente deixa de lado. Esquece. E mesmo quando a gente abre o livro, a gente só abre as páginas que a gente realmente, que são convenientes para a gente, digamos assim. Ao passo que, na medida em que a gente realmente optar por encontrar esse bem dentro de nós em completo e não ainda de maneira fragmentada, a gente deveria seguir o livro inteiro. A gente vai chegar lá, mas a gente tem que ter a consciência de que a gente tem ainda essa renitência ou essa persistência em vícios muito antigos, muito incorporados na gente, dentre os quais esses que você colocou como sendo sentir ainda um gosto ou mesmo um prazer pelo mal, pelo sentimento de vingança, pelo rancor, pela mágoa que existem dentro da gente. O importante é que a gente não sinta culpado por isso, mas que a gente se sinta arrependido e predisposto a pensar diferente. Isso é muito importante, o que o Léo acabou de citar, que é a questão da culpa. A gente fica assim, poxa, eu ainda faço isso, eu ainda sou assim, eu ainda ajo dessa forma, nossa, que triste. É bom a gente pensar nisso de uma forma didática, digamos assim. Por quê? Se eu ficar, meu Deus, eu faço isso, eu não tenho jeito mesmo, eu estou me botando para baixo. Aquela história do troque o é difícil pelo é possível. Vamos trocar isso. Quando a gente fala, isso é tão difícil, a gente, peraí, tem aquela campanha lá que o João lançou, né? Troque o é difícil pelo é possível. Eu vou trocar o é difícil pelo é possível. Aí você vai chegar numa hora e vai falar assim, isso é tão difícil. Aí vai lembrar, não, isso é possível. João, mas isso é só uma troca de palavras. Nós somos condicionados, a nossa mente é condicionada a fazer aquilo que nós treinamos. Se nós treinarmos sempre alguma coisa, nós vamos conseguir fazer essa alguma coisa. Não há limites para nós. Tanto é que Jesus disse, vós podeis fazer tudo o que eu faço e mais ainda, porque eu vou para o Pai. Então não há limites para nós. Nós é que colocamos limites para nós. Isso aí eu não vou nem tentar. Ou então alguém que chega para a gente, né? Esquece isso, você não vai conseguir isso não. Já se derrota antes de começar. O derrotado verdadeiro é aquele que não tenta, ou aquele que desiste e não persiste. Interessante, você usou uma palavra que estava na minha mente aqui, tá? A conexão tá ótima, porque você falou assim, não vou nem tentar. E eu já vi também algumas pessoas falando assim, olha, ao invés de falar eu vou tentar, que é até melhor do que nem vou tentar, mas o vou tentar ainda não é o ideal, né? Eu vou fazer. E aí você pode conseguir ou não, mas se você fala se eu vou tentar, é que mesmo que inconscientemente, você já está pressupondo de que
não vai conseguir, ou que na verdade você vai tentar não com toda a sua força interna, mas simplesmente talvez para agradar alguém ou para provar para si mesmo de que não é capaz. Então realmente as palavras, elas têm uma força porque elas expressam o quê? Sentimentos, desejos, frustrações. E eu acho que quando a gente fala aqui, João, em autoavaliação, talvez aí tenha uma dica boa para todos nós, que é exatamente assim, como é que a gente usa as palavras? E às vezes, assim, ontem mesmo eu passei por uma situação em que eu falei uma coisa para uma pessoa muito próxima e que depois eu falei assim, o que eu falei na verdade, não tinha uma certa intenção, mas foi visto dessa maneira pela pessoa e eu pedi desculpas. E a pessoa falou assim, não precisa pedir desculpas, porque você é muito cuidadoso. Eu falei, pois é, mas a desculpa que eu estou dando, né, eu pensei na verdade, não é nem tanto para você, mas na verdade é uma demanda minha, é uma preocupação minha de ter um cuidado maior com as palavras, porque na verdade eu sou responsável por aquilo que eu falo e não por aquilo que as pessoas interpretam. Verdade. Daquilo que eu falo. E aí me fez lembrar a tua fala, uma frase que nós usamos no CASEC, que é o Centro de Atendimento à Criança Especial e Carente. Não sabendo que era impossível, foi lá e fez. É exatamente nesse sentido. A gente não pode se limitar, nós temos que tentar, nós temos que continuar. Se nós percebermos um erro, como o Léo fez, ele pediu desculpa, mas o outro falou, não precisa pedir desculpa. Outro dia minha esposa também, conversando com um amigo dela, lá de Salvador, pelo WhatsApp, aí ela deu uma resposta e falou assim, olha que resposta horrorosa essa, não... Aí ela mandou um áudio falando, meu amigo, desculpa, não foi bem isso que eu quis dizer, mas ficou ruim o texto. Aí ele, nem liguei, não tô nem aí. Mas ela fez o certo, você fez o certo, Léo, que é exatamente olhar e falar assim, isso aqui não tá legal, vou lá pedir desculpa. E também isso é ótimo, que é um exercício de humildade pra gente. É fundamental que a gente faça isso, né? Então, humildemente também eu vou lembrar a vocês, meus irmãos, que nós estamos no programa Luz na Penumbra, estudando o livro Obras Póstumas, aqui na companhia do Leopoldo Pio, e ali na técnica o nosso Pablo, na Rádio Rio de Janeiro em 1400 kHz AM, a emissora da Fraternidade. Vocês vão poder acompanhar daqui a 2 dias, o Caio coloca lá no YouTube. Aí vou poder repetir esse programa e tantos outros aí do Luz na Penumbra, entre outros programas da Rádio Rio de Janeiro. Bem, vamos dar continuidade aqui ao tema. Estamos no capítulo As 5 Alternativas da Humanidade e estamos estudando hoje a última alternativa que Kardec coloca, que é o Espiritismo. E é a última mesmo. Vamos ao texto, mais um parágrafo. As crianças que morrem em tenra idade podem ser espíritos mais ou menos adiantados, porquanto já tiveram outras existências em que ou praticaram o bem ou cometeram ações más. A morte não os livra das provas que hajam de sofrer e, em tempo oportuno, eles voltam a uma nova existência na Terra ou em mundos superiores conforme o grau de elevação que tenham atingido. A doutrina espírita nos mostra exatamente essa questão. A criança que morreu no ventre da mãe, a criança que morreu logo depois de nascer, alguns anos depois de nascer, ela não está perdida, ela cumpriu um período que era necessário por provas, por expiações, e aí a gente pode explicar também, né? A expiação é o pagamento de dívida. A expiação é o pagamento de dívida. A aprovação é algo que o espírito pede para passar, ele não tem dívida naquele sentido ali, ele pede para passar uma aprovação no mundo físico, na reencarnação, para poder avançar mais rapidamente na evolução, na senda do progresso evolutivo. Então Kardec coloca que toda expiação é uma prova, mas nem toda prova é uma expiação, entendeu? Então nós temos esse ponto aí que é importante nós termos bem em mente. A outra coisa que nós devemos entender também é que a reencarnação
é um processo e tem como objetivo a evolução espiritual. A expiação é um mecanismo não de punição, mas sim de condução a uma reforma para que nós possamos também evoluir. Quando nós expiamos, quando nós pagamos a nossa dívida, nós passamos por aquilo que fizemos outros passarem. Se eu fui lá e, afoguei o Léo numa outra encarnação, eu vou precisar, né? Se ele morreu afogado, se eu matei ele afogado, eu vou precisar morrer afogado. Por quê? Porque Deus é mau? Não, porque Ele quer que nós passemos pela mesma coisa que nós fizemos passar. Porque se eu não passar por aquilo, talvez eu não saiba que aquilo ali é ruim, talvez eu não saiba que aquilo doa, talvez eu não saiba que aquilo cause trauma na pessoa. Então eu preciso passar pelo mesmo que eu fiz passar, para aprender a não fazer mais. E a culpa, Léo, ficar de ladinho. A culpa, costumamos dizer, é um ótimo despertador, mas um péssimo companheiro. Eu adoro essa frase. É muito importante que a gente perceba que, enquanto espíritos encarnados, nós precisamos passar pelo maior número de experiências que sejam necessárias para a nossa evolução. Porque a ideia de sofrimento não faz parte, na verdade, do repertório espírita. Não. E muita gente, às vezes, não compreende isso. Na verdade, a nossa lógica parte sempre do aprendizado. E aí é muito importante que a gente saia dessa lógica da culpa, para que a gente entenda o arrependimento também como um despertador mais qualificado do que a culpa. Sim. E que te impulsiona para frente. Enquanto que a culpa muitas vezes está relacionada, por exemplo, a um outro sentimento que a gente trabalha muito mal, que é o medo. E o medo muitas vezes nos imobiliza. O medo tem uma função que é de autoproteção. Sim, e o João pode falar melhor disso, que é um cara que gosta da área de psicologia. Né? Assim como a ansiedade, né? A ansiedade tem uma função social e psicológica, mas se a gente se deixa levar por essa sensação de medo ou de ansiedade, a gente se escraviza. A gente se imobiliza, a gente se engessa, e o que é também uma forma de endurecimento com relação a certos vícios que a gente também ainda tem muito incorporados por conta das nossas vivências anteriores e da atual também. Então é muito importante que a gente perceba quais são os sentimentos e experiências que nos impulsionam para frente e aquelas que nos tornam, de alguma maneira, nos colocam, na verdade, numa zona de conforto. Recentemente, a esposa do príncipe Harry, né? Sim. Que agora abriu mão de ser príncipe, eu esqueci o nome dela. Meghan, exato. Americana, casaram. E ela perdeu um filho, né? Sim. Ela teve um aborto espontâneo. E ela veio a público falar a respeito disso. Achei muito interessante, porque muitas mulheres se sentem culpadas por terem abortos espontâneos. Gente, por favor, como ela falou, não é para se sentir culpada. Aconteceu. Era uma necessidade, tanto daquele espírito que estava ali, animando aquele feto, quanto para todos os envolvidos. Você, mãe, e pode se considerar como mãe, o pai, os avós, todos que têm envolvimento com esse caso. É uma prova, é uma expiação, o que quer que seja, mas era necessário acontecer. Você não tem culpa nenhuma, é bom que tire isso da sua cabeça. Pense, poxa, consegui ajudar um espírito a cumprir algo que ele precisava cumprir, não é, Léo? Sim, resolvi uma questão que eu tinha com esse espírito, qualquer que seja, e aí não tem como a gente teorizar aqui ou generalizar. É muito importante, e inclusive a gente precisa perceber também que pela própria estrutura da sociedade, porque se nós somos imperfeitos é porque a sociedade na qual a gente vive também tem um conjunto de imperfeições, como existem certos segmentos sociais que são muito pressionados pelos próprios valores sociais, entre os quais as mulheres, que você acabou de citar, João, e que muitas vezes viram que eu costumo falar em sala de aula, que é a província da culpa.
É quase como se fosse uma cidade Sim. onde essas pessoas vivem constantemente, né? As mães passam muito por isso, determinadas crianças que têm muitas obrigações por conta de classe socioeconômica ou por já serem responsáveis pela família. Quando a gente cuida de um ente querido que está doente, né? Em situações em que a gente é muito responsável, muitas vezes se a gente não toma cuidado, a gente acaba trazendo inclusive responsabilidades que não são nossas, claro, ou que não dependem da gente, porque nem tudo que acontece na vida vai depender da gente. E aí, talvez o grande segredo seja a gente aproveitar muito bem essas possibilidades que a vida nos dá. E a gente tem falado no programa anterior das esquinas. Geralmente essas esquinas nos permitem o quê? Novos olhares, novas percepções, novas possibilidades, novas interações. E aí eu volto um pouco a uma coisa que os terapeutas falam muito, que os psicólogos falam muito, que é a gente se permitir. Mas se permitir no sentido bom da palavra. Sim. Não no sentido de fortalecer em nós mesmos vícios que a gente já tem. Sim. Mas nos permitir de ver a vida de uma outra forma. É isso aí. O último parágrafo desse tema, Kardec coloca da seguinte forma: a alma dos cretinos e dos idiotas é da mesma natureza que a de qualquer outro encarnado. Vamos fazer um parênteses aqui para explicar. Cretino, hoje, tem um outro sentido, mas cretino é quem sofre de cretinismo, que é um estado patológico. Idiota é quem sofre de idiotia. Kardec não colocou aqui, nesse sentido hoje popularizado, esse é um cretino, a pessoa que não vale nada, né? Esse é um idiota, pessoa bobalhona. Não. Cretino e idiota são... cretino é o que sofre de cretinismo, um estado patológico, e idiota é o que sofre de idiotia, que também é um estado patológico. Então vamos repetir aqui: a alma dos cretinos e dos idiotas é da mesma natureza que a de qualquer outro encarnado. Possuem muitas vezes grande inteligência, sofrem pela deficiência dos meios de que dispõem para entrar em relação com seus companheiros de existência, como os mudos sofrem por não poderem falar. É que abusaram da inteligência em existências pretéritas e aceitaram voluntariamente a situação de impotência para usar dela, a fim de expiarem o mal que praticaram, etc, etc, termina Kardec. E aí nós temos lá o CASEC já citado, Centro de Atendimento à Criança Especial e Carente, e nós vemos espíritos ali totalmente deformados, que não têm muitas vezes comunicação com o mundo exterior, mas que a gente sabe que ali estão espíritos extremamente inteligentes que utilizaram mal essa inteligência no passado, daí eles estarem reencarnados dessa forma, né, Léo? É só um bloqueio temporário, né, João? Isso. E necessário para que esses espíritos possam potencializar ou fazer evoluir outros aspectos da sua identidade, da sua subjetividade. Penso eu, me corrija se eu tiver errado, que o que tem que ser, a asa que tem que ser trabalhada aí é a asa do afeto, do amor, do carinho, do cuidado. E claro, quem está cuidando dessas crianças, que são vocês, também estão, de alguma maneira, evoluindo nessa troca, nessa interação. A gente também, embora a gente não perceba claramente, a gente também tem coisas bloqueadas. Sim. E que a gente está precisando trabalhar de outra forma para que a gente consiga realmente a reforma íntima. A gente acaba percebendo, por exemplo, ele fala aqui no mudo, que não consegue falar, podemos falar no cego. Quando nós reencarnamos sem um dos sentidos, a gente consegue fazer com que os outros sentidos eles fiquem muito mais apurados. O cego, por exemplo, ele tem os outros 4 sentidos corpóreos muito mais aguçados. Ótimo exemplo. Né? Tato, olfato, audição, paladar, muito mais aguçados. Então é isso que a gente tem que fazer: evoluir e entender que está tudo rigorosamente certo. Vamos terminando então o nosso estudo de obras póstumas no Luz na Penumbra. Vem aí a dupla Marta Batista e Antônio Barbosa, Antônio de Pádua Barbosa, com o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Até o próximo estudo, se Deus assim permitir.
Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro o programa Luz na Penumbra. Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Marta Batista e Antônio de Pádua Barbosa. Amigas e amigos ouvintes, nós estamos chegando aos seus lares através do programa Luz na Penumbra, no qual nós damos prosseguimento ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, e esse estudo está no capítulo 23, intitulado Estranha Moral. Para realizar esse estudo, nessa como em todas as demais semanas, temos o nosso estimado Antônio de Pádua Barbosa, para nos auxiliar na reflexão, sob a batuta técnica do nosso estimado Pablo. Então vamos pedir ao Antônio que desenvolva os itens 7, 8, que tem como título Deixai aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Esses itens que desenvolvem essa proposta são constantes sempre dessa ideia central da estranha moral, como nós já vimos anteriormente em outros programas, sempre priorizando a perspectiva espiritual em detrimento da material. Eu vou dar um olá ao Antônio e pedir que ele inicie essas reflexões para nós. Olá, Antônio. Olá, Marta. Tudo de bom para você. Olha só. Obrigada. A gente está tentando, né, você e eu estamos tentando aqui esclarecer aos nossos ouvintes tudo o que trata neste capítulo Estranha Moral. E justamente Allan Kardec reuniu essas passagens num capítulo específico, porque ele sabia muito bem que essas passagens gerariam algumas controvérsias. Nós já explicamos aqui por questões de linguística, questões de costumes dos povos daquela época e de hoje em dia. Então isso pode causar alguma má compreensão e deturpar o verdadeiro sentido dos ensinamentos de Jesus. Mas eu penso que quando nós nos defrontarmos com uma situação como essas, nós devemos atentar para dois detalhes, digamos assim. Um é que, quando Cristo referia-se a si próprio, ele não estava referindo-se à sua pessoa, ao seu corpo, à sua mente, ou lá o que seja. Ele estava se referindo à sua tarefa, ao que ele se propôs, ao que ele veio trazer, a sua palavra, a sua doutrina, que ele dizia ser tudo isso originário do Pai que está no céu, que ele estava aqui cumprindo a vontade do Pai que está no céu. Então, quando ele faz referência a si próprio, seguir a mim, odiar a mim, amar a mim e tal, ele está se referindo não a ele pessoalmente, mas ao que ele representa. Isso é o primeiro ponto para o qual nós temos que ter atenção. E o segundo ponto é que ele veio nos trazer justamente o conhecimento da outra vida, ou do prolongamento desta vida, a vida no reino de Deus, a vida maior, a vida eterna. Ele veio nos trazer esse outro conhecimento, que essa é a ideia do Evangelho. A Boa Nova é nos mostrar que existe uma outra vida, que é a verdadeira vida, a vida completa, a vida eterna, a vida perene. Então, quando ele refere-se à vida, muitas vezes está se referindo a esta vida eterna, não está se referindo a essa nossa vida mundana, que é limitada,
ela é complicada, ela é difícil, ela é tormentosa, ela é incerta, ela é cheia de problemas. E a outra não, é a vida eterna, é a vida no paraíso, a vida com o Pai. Então é preciso que nós observemos esses dois pontos para poder entender o que ele quer dizer. Nesta parte específica, que é deixar aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos, nós vamos ver que ele faz, ou acabou se transformando num jogo de palavras com relação à palavra vida. Ele está se referindo uma hora à vida eterna, à verdadeira vida, e a outra hora referindo-se a essa vida, a nossa vida comum. Então, muitas vezes ele está se referindo aos mortos para a vida eterna, os mortos relativamente à vida eterna, ou seja, aqueles que ainda não alcançaram a ideia de que é a vida eterna, de que é a vida com o paraíso, a vida com o Pai. Não precisa nem estar lá, porque é um caminho para o qual nós estamos indo. Mas pelo menos entender que existe este caminho, esta outra vida. Então, esses que não entendem isso, são considerados mortos para esta vida eterna. E outra hora ele se refere aos mortos daqui do nosso dia a dia, da nossa vida comum. Então é preciso entender esse jogo de palavras para poder ter compreensão do que ele quis dizer com isso. Deixar aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Então, a passagem que está em Lucas diz o seguinte: disse ele ao outro: segue-me. E o outro respondeu: Senhor, permite que primeiro eu vá enterrar meu pai. Jesus lhe retrucou: deixa aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Quanto a ti, vai anunciar o reino de Deus. Justamente é isso que eu estou dizendo. Quando o rapaz disse que seguiria Jesus, mas antes queria enterrar o pai que havia morrido, estava morto, Jesus disse: deixa aos mortos enterrar os seus mortos. Então, a que mortos Jesus está se referindo quando diz: deixa aos mortos o cuidado de enterrar, ou deixa a eles o cuidado? Quem seriam esses mortos? Não podem ser mortos da nossa vida, porque quem está morto não faz mais nada, muito menos enterrar quem já morreu também. Então ele está se referindo aos mortos em relação à vida eterna. Aqueles que não perceberam que há um caminho a ser seguido, há uma doutrina a ser praticada, então são mortos para a vida eterna. Então deixa esses que não compreenderam aquilo que você já compreende. Tanto é que você quer me seguir. Você quer me seguir. Então você já compreende o que é a vida eterna. Então você não é um morto para a vida eterna, você é um vivo. Então deixa que aqueles mortos com a vida eterna, com relação à vida eterna, enterrem os mortos, no caso, o seu pai. Então é um jogo de palavras que Jesus usa, referindo-se tanto à vida eterna quanto à vida terrena. E dessa forma dá para que a gente entenda o que ele quer dizer. Senão fica difícil, se você for interpretar ao pé da letra, é uma incoerência. Deixar os mortos, enterrar os mortos? Como assim? Se já morreu, como é que vai enterrar alguém? Não pode. Ele tem que ser enterrado, não enterrar ninguém. Isso se considerarmos a existência só da vida terrena, só desta vida mundana. Então Kardec nos explica da seguinte forma: o que podem significar estas palavras? Deixa aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. As considerações precedentes mostram, em primeiro lugar, que nas circunstâncias em que foram pronunciadas, não podiam exprimir censura àquele que considerava um dever de piedade filial e sepultar seu pai. Claro, Jesus não poderia estar censurando o rapaz por querer enterrar o pai. Tem, no entanto, um sentido mais profundo, que só o conhecimento mais completo da vida espiritual podia tornar compreensível. Então, é o que eu estou falando. Só quem compreende que o sentido espiritual, que existe algo, uma vida do espírito, que é uma vida posterior a esta vida terrena, que era o caso do rapaz, pode compreender. O rapaz deve ter entendido, senão ele retrucaria. E quem passou essa informação para Lucas
teria anotado isso, né? Se o rapaz não prosseguiu, é porque ele entendeu. A vida espiritual é realmente a verdadeira vida. É a vida normal do espírito. Sua existência terrestre é transitória e passageira, espécie de morte, se comparada ao esplendor e atividade da vida espiritual. O corpo não passa de vestimenta grosseira que reveste temporariamente o espírito. Verdadeiro grilhão que o prende à gleba terrena, do qual ele se sente feliz em libertar-se. Então Kardec está narrando, explicando aquilo que eu demonstrei antes a vocês. O respeito que se consagra aos mortos não se prende à matéria, mas ao espírito ausente, mediante a lembrança de que dele guardamos. É uma coisa também interessante. Nós guardamos lembrança, saudade e outros sentimentos ao espírito que animou aquele corpo, não ao corpo propriamente dito, que com o passar do tempo vai se decompor. Nós, mesmo passados muitos anos em que nós sabemos que o corpo já está totalmente decomposto, continuamos amando aqueles que ocuparam aquele corpo e que se foram. Continuamos querendo bem, louvando, enaltecendo, tendo saudade, tendo lembranças, mesmo já o corpo tendo sido decomposto. Muitos até foram cremados, viraram cinzas, não é? E a gente continua louvando, sentindo saudade de quem se foi. Disso sentimos do espírito, não do corpo. Então, já é uma noção que nós temos que ter de dois tipos de existência. Uma existência na qual o espírito habita o corpo e que ela é limitada, ela tem começo, meio e fim. E uma vida eterna, a vida em que o espírito está desprendido deste corpo. É a chamada vida eterna. Os próprios judeus, na época, já tinham esta noção. Porque várias vezes perguntaram a Jesus: mestre, o que tenho que fazer para ganhar a vida eterna? Eles sabiam que depois da morte voltariam à vida eterna. Ou melhor, eles não tinham noção de que voltariam. Eles tinham noção que adentrariam a vida eterna. Não tinham noção que essa vida é a continuidade da vida em que estavam. E que antes desta vida terrena, a vida eterna já existia. Isso é um conceito reencarnacionista em que eles não tinham. Nós já temos, então para nós a coisa hoje é mais completa. Nós sabemos que desta vida aqui de encarnados vamos para a vida eterna, mas não vamos iniciar a vida eterna, nós vamos voltar à vida eterna. Então, esse ensinamento de Jesus, para nós, faz mais sentido ainda. É análogo àquele que se tem pelos objetos que lhe pertenceram, que ele tocou e que as pessoas que lhe são afeiçoadas guardam como relíquias. Era isso que aquele homem não podia compreender por si mesmo. Jesus, então, lhe ensinou dizendo: não te preocupes com o corpo, pensa antes no espírito. Vai ensinar o reino de Deus. Vai dizer aos homens que a pátria deles não é a terra, mas o céu, pois somente lá transcorre a verdadeira vida. Então aqui está assim, o esclarecimento completo e cristalino a respeito da passagem. Não é? Então Jesus dizendo isso para o jovem, no caso: não te preocupes com o corpo, nem o teu, nem do teu pai, nem de qualquer pessoa. Não te preocupes com o corpo. Pensa antes no espírito. Vai ensinar isso ao povo. Vai ensinar o reino de Deus ao povo. Vai mostrar ao povo que existe a vida eterna. Vai dizer aos homens que a pátria deles não é a terra, mas o céu. Ou seja, vai dizer ao pessoal que a pátria verdadeira não é esta e que eles estão aqui vivenciando, pisando em seu solo. Não é esta a verdadeira pátria. A verdadeira pátria dos vivos em realidade é a pátria espiritual. E somente lá transcorre a verdadeira vida.
Então esse é o grande ensinamento de Jesus. Com esse jogo de palavras, ele conseguiu demonstrar uma máxima. Agora, com certeza, se Jesus tivesse simplesmente explicado isso, logicamente, nós entenderíamos, era mais um ensinamento, e ficaria guardado aqui na nossa mente, possivelmente, eventualmente, nós íamos nos utilizar dele, mas não ficaria fixado realmente na nossa mente. O que fez com que este ensinamento com relação à vida eterna e à vida terrestre, a verdadeira vida e a vida passageira, os verdadeiros vivos, os verdadeiros mortos, que isso ficasse realmente na nossa cabeça, foi esse jogo de palavras, de mortos e mortos, mortos para a vida eterna, mortos para a vida terrena. Porque isso chamou a nossa atenção, fez com que nós questionássemos, fez com que nós, ao não entender, ficássemos encucados, fez com que Allan Kardec se dispusesse a trazer aqui uma explicação a respeito. Porque todos, em princípio, não vão entender. Talvez o próprio Allan Kardec, a primeira vez que leu isso, pode ser até antes dele ter contato com a doutrina espírita, ele já era uma pessoa que, como todo mundo naquela época, frequentava a religião, a igreja, seja católica, seja protestante, já devia ter tido contato com essa passagem, algum pastor, algum padre tivesse conversado com ele. E todos tinham as suas dúvidas com relação a o significado dessas palavras. Mas ele, ao se tornar espírita, ou tornar espírita, melhor dizendo, ao ter trazido para todos o espiritismo, ele percebeu a que Jesus se referia quando citou essa história de deixar os mortos ou cuidado de enterrar os mortos. Aí ele percebeu que Jesus estava se referindo à vida eterna e à vida do cotidiano aqui, à vida terrestre. Que o verdadeiro corpo nosso é o corpo espiritual, não é este corpo aqui que a hora que a gente parar de respirar ele vai se decompor. Então, isso chamou a atenção de Allan Kardec antes de vários religiosos, cada um com a sua explicação. Uns entendiam de um jeito, outros entendiam de outro, mas sempre ficou e está até hoje ainda, por muitas pessoas, sendo motivo de questionamentos, de mal entendimento. Não é verdade? Então nós temos que dar graças a Deus e temos uma doutrina que realmente nos esclarece esta situação e nos deixa tranquilos, porque vem ao encontro daquilo que nós estudamos de uma forma geral, que é a vida do espírito, a reencarnação, a temporariedade de que fica o ser, ora encarnado, ora desencarnado, que a verdadeira vida, a parte espiritual, é aquela a qual Jesus sempre se referiu, o reino de Deus, o reino dos céus, para onde nós vamos um dia estar bem posicionados lá. Então, nós temos que louvar a Deus a possibilidade de ter essa doutrina que nos explica isso. Eu penso assim. Espero que vocês também estejam entendendo da mesma forma. Certo, dona Marta? É verdade, é isso mesmo, Tony. Você expôs de forma muito clara para nós a diferença, né, entre as duas mortes, né, a morte do corpo físico e a morte espiritual, a morte da alma. Quer dizer, a gente precisa ter isso bem compreendido para entender a orientação de Jesus, né? Quando ele nos diz que nós devemos não nos preocupar com essas questões da morte física no sentido de priorizar as questões espirituais. Evidente que nós temos um contrato social no qual o respeito e até mesmo, né, de amor e carinho aos familiares e que aos amigos, e que você vai respeitar realizando, né, levando o corpo para ser devidamente enterrado os despojos.
Mas você só não vai entender aquela morte, né? Priorizar aquela morte no sentido de olhar a morte de um parente como sendo algo definitivo. Porque não foi a alma que morreu, foi o corpo que morreu. Então tudo permanecerá. Você continuará amando aquela pessoa e você terá novas oportunidades, assim como aquele espírito também. Então, quando a gente vai no livro do nosso estimado Caibar Schutel, Parábolas e Ensinos de Jesus, ele fala sobre as duas mortes. E ele diz algo muito interessante quando ele diz: a morte do corpo é a libertação do espírito. A morte da alma é a sua escravidão ao serviço da carne. Quer dizer, aquele que não entende que aquele que se foi, apenas o corpo pereceu e vai se decompor, você não pode olhar para aquele morto como se algo fosse desesperador, como se fosse definitivo. Meu Deus, e agora? Eu tenho que ir lá, entendeu? Eu tenho que ir lá dar conta disso, porque realmente acabou, eu não tenho mais como encontrar essa pessoa. Não. A morte da alma é que é a escravidão ao serviço da carne. Mas a morte do corpo é uma libertação para o espírito, a gente sabe disso. E ele disse que a morte concreta, que destrói a personalidade, que é o corpo, né? E tem a morte abstrata, que adormece, que desfigura. Quer dizer, é abstrata, porque, lógico, a gente sabe que o espírito não perece. Mas ele pode perecer de forma abstrata, como ele diz aqui, moralmente falando. Então, o espírito adormece, desfigura, deprime a individualidade, o ser que prevalece na vida eterna. E ele diz que a morte da alma é uma abstração de tudo que interessa a vida imortal. Quer dizer, quando você prioriza as questões materiais, respeitando, evidente, as normas básicas, né, daquele contrato social, quando você prioriza essas questões, você não está observando aquilo que te acompanhará pela eternidade, que é a vida imortal. Então essa morte da alma, que é uma abstração de tudo que interessa à vida imortal, ela é a ausência de todos os bens incorruptíveis. É o descobrimento de Deus, é a pobreza dos sentimentos nobres, do caráter, da virtude. Então é isso que nós precisamos entender. Essa morte que ele apresenta aqui, deixe que os mortos enterrem seus mortos, é justamente destacando aqueles que ainda não compreenderam essa verdade imortal que o Cristo trouxe para nós. De seguirmos de forma definitiva para um caminho de felicidade imortal. Então é isso que nós precisamos estar atentos. E priorizar as questões materiais em detrimento das questões da alma é nos abstrairmos de tudo que diz respeito à vida imortal, ou seja, nos abstrairmos da nossa felicidade. Então, por hoje vamos ficando por aqui, desejando a todos muita paz. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra.